Olá, bem-vindos ao Networker, o seu programa semanal que conecta networking e negócios. Na semana passada, em nosso programa de reestreia aqui na Casa Nova, na TV Osasco, trouxemos um tema bastante inovador, falamos da economia colaborativa. E no programa de hoje, nesse nosso segundo episódio, mais uma surpresa para vocês. Só um minutinho. E hoje trouxemos mais um super conteúdo para você. Falaremos da importância do segundo idioma no mundo dos negócios. Para tanto, convidamos a especialista, a sócia administradora da Network Idiomas, a Marília Lopes, que está aqui conosco, para explicar, trazer um pouco aí de sua experiência. Marília, seja muito bem-vinda ao programa Networker. E o nosso público, que é formado por empreendedores, empreendedoras, empresários, empresárias, profissionais das mais diversas áreas, eu tenho certeza que estão ansiosos aí para conhecer um pouco desse nosso tema. Bem-vinda. Muito obrigada, Ronaldo. Eu estou há 15 anos nesse meio e eu sou uma fugitiva da área do direito. Me apaixonei pelo empreendedorismo e pelo empreendedorismo na área da educação, além de ser formada por Cambridge especificamente para trabalhar com outros idiomas. Eu também sou especialista em neurociências pela Faculdade de Medicina da USP. Marília, eu e a produção elaboramos algumas perguntas e eu gostaria então de iniciar esse bate-papo, essa entrevista network de hoje com você. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a sua visão sobre o inglês nesse processo de internacionalização. Ronaldo, é bastante curioso porque o networking e o idioma, eles têm uma relação muito próxima para o empresariado. O Brasil cresce em sístoles e diástoles e no momento em que nós estamos com um crescimento menor ou mais dificultado, o empresariado brasileiro lucra bastante ao vender para o exterior. Então, quando nós estamos numa situação econômica complicada, vender para o exterior é sempre uma excelente alternativa. E o inglês, como a língua franca, a língua que se fala fora do seu país, como quase uma linguagem universal, ele, além de abrir portas, permite que você capte as melhores oportunidades e ainda consiga vencer a crise sem ter de alterar o seu produto. Muito bom. Marília, o que você poderia destacar para nós aqui como oportunidades para quem fala o inglês no mundo dos negócios, né? Benefícios, vantagens, como você vê? Ronaldo, eu acho importante nós falarmos então aí em dois grandes segmentos. O segmento dos empresários e do empresariado e o segmento daqueles que são assalariados e dominam o inglês ou um segundo idioma, acima de tudo o inglês, na verdade, um terceiro às vezes. Para o empresário, a captação de oportunidades internacionais, não só de novos clientes, mas de novos fornecedores, amplia a margem que ele tem de lucro nos produtos e serviços dele e, ao mesmo tempo, permite que ele venda em momentos em que nós temos uma demanda interna reprimida a um custo melhor e sem fazer um investimento em capacidade produtiva tão grande ou sem ter que aumentar aquilo que ele tem como custo afundado. Então, para o empresário, é sempre um grande lucro. Ele está sempre se posicionando de maneira a encontrar novas oportunidades, seja para que ele venda internacionalmente, seja para que ele entre em contato com outros mercados e consiga ser suprido naquilo que ele necessita internacionalmente, seja porque ele pode buscar uma formação maior, uma formação melhor e talvez aí encontrar novas ideias. Para o empresário, o inglês é essencial, Ronaldo, porque numa situação em que todo mundo chora, a gente tem que começar a vender lenço. E o inglês ajuda nessa situação. Já para aqueles que são grandes executivos ou executivos de cargo médio, o inglês ele aparece como, de um lado,
uma ferramenta para crescimento na profissão e, ao mesmo tempo em que ele é uma ferramenta de crescimento, ele também impede o crescimento caso você não o tenha. Então, para os grandes executivos ou para os executivos de cargo médio, o inglês é hoje uma barreira e ele também é o possibilitador de você ter uma ascensão profissional e, portanto, uma ascensão salarial melhor. Aliás, Ronaldo, eu acho curioso dizer que houve segmentos em que houve uma expansão de demanda por inglês especificamente durante a pandemia. Por quê? As pessoas não se prepararam antes e durante a pandemia os negócios não pararam, mas eles ficaram mais eficientes. Portanto, onde eu tinha 5 pessoas fazendo o trabalho e eu tive de optar por 3, acredite, quem tinha o inglês ficou com a vaga. Muito bom. O inglês ele gera todas essas oportunidades, como você falou. Pode ser uma barreira para quem não tem esse segundo idioma ou inglês especificamente que estamos falando, mas também pode sim abrir muitas portas aí, pelo que eu entendi. Realmente, né, acaba sendo um pré-requisito, no caso, nesse tipo de desempate que você citou aí em uma entrevista. Se você tem vários candidatos que estão ali empatados em termos de competência ou perfil, você pode ter o segundo idioma ou o inglês como esse fator determinante para dar a vaga. E para os empresários, Ronaldo, é muito curioso, porque eu não sei se você se lembra da crisezinha de 2009, que era uma marolinha e acabou não sendo. O Brasil, entretanto, naquele ano, teve um produto interno bruto superavitário, exatamente no mesmo valor das trocas que tinha com um determinado país da América Latina. Ou seja, numa situação de crise, numa situação de demanda suprimida, reprimida, o empresariado brasileiro, quando se volta para o exterior, consegue superar esse momento. Então, é uma ferramenta de enfrentamento à crise. Ok. Uma curiosidade, Marília. Hoje as empresas, os negócios, eles são formados especialmente pelo público adulto, né? E aí várias faixas etárias, claro. E o inglês, no caso, especificamente o inglês, para esse público adulto, por que é tão mais difícil de se aprender e por que leva tanto tempo mais, pelo que eu observo no mercado? Qual a sua experiência em relação a isso? Bom, Ronaldo, a minha experiência é radicalmente diferente. Tanto que uma das razões pelas quais eu fui estudar neurociências foi justamente para entender por que a minha experiência divergia tanto da experiência que a gente vê por aí, que são anos de tentativa de aprendizado, anos falhando e uma sensação de impotência muito grande. O que acontece, Ronaldo, é que todo o sistema de ensino de idiomas não foi montado para os adultos. O sistema de idiomas foi montado na década de 50, pensado para crianças, aplicado por diversas vezes com leves adaptações para os adultos, e isso gerou o que nós chamamos de neuromitos. São mitos, as frases populares que nós conhecemos de que o adulto tem mais dificuldade para aprender, isso não é verdade. De que ele demora mais para aprender, nós temos aí uma outra mentira. Ou de que ele não é que nem a criança, sabe? Não, ele não é que nem a criança. Ele aprende de uma forma diferente, ele aprende por razões diferentes. E aí a gente pode trabalhar um pouco na diferença entre a pedagogia e a andragogia. A pedagogia, que é aquilo que se utiliza na maior parte dos métodos de ensino, nas escolas, em absolutamente todas as escolas que nivelam alunos, nós estamos falando de uma lógica pedagógica baseada na década de 1950, que pensa que o adulto, o aprendizado do adulto, o aprendizado da criança e o aprendizado do adolescente são a mesma coisa. E é por isso que o adulto acaba tendo essa sensação de que ele demora mais. Na network, nós optamos por utilizar a andragogia. Desde a década de 70, se sabe que o adulto aprende de uma maneira diferente. Ele aprende única e exclusivamente aquilo que é relevante para ele. E aqui a gente tem de tomar bastante cuidado, Ronaldo, porque o que é relevante não é aquilo que é importante.
Não o que é relevante é aquilo que de fato me motiva e faz com que eu interrompa qualquer atividade para manter, para colocar aquilo na frente. Relevante, infelizmente, para todos nós adultos, e é duro admitir, é o nosso trabalho e o nosso dinheiro. É claro que importantes são a família, a saúde, os amigos, mas isso não provoca alteração de química dentro do seu cérebro que facilita o aprendizado. O aprendizado nada mais é do que a encodificação de memórias dentro das suas células. Então, no cérebro. Então, quando você vai aprender alguma coisa e você é um adulto, a primeira coisa que você precisa entender e sentir é que aquilo é relevante para você. Portanto, não adianta eu ensinar um adulto a ir ao zoológico, porque eu tenho certeza que tanto você quanto eu já não visitamos um zoológico tem algum tempo, não é, Ronaldo? Eu não estou lá muito interessada em saber da girafa, do hipopótamo, mas para nós empresários, o que é interessante é eu saber quais são as perspectivas em relação à crise, quais são as novidades no mercado de marketing, o que é que está sendo divulgado lá fora em termos de novidade. Então, o adulto ele aprende apenas aquilo que é relevante para ele. Isso não tem a ver com motivação, isso tem a ver com a organização de um treinamento funcional. Então, não, o adulto ele não demora mais para aprender e ele não tem mais dificuldade para aprender. Mas alguém lucra cada vez que a gente acredita nisso, fazendo um curso ano após ano, após ano. Depois de 2 anos a gente para porque a gente cansou e aí a gente se inscreve de novo. Marília, excelente. E eu vejo dessa forma que o modelo praticado no mercado em geral, ele está defasado, né? Não só na questão do ensino desse segundo idioma, do inglês, mas a gente também vê a situação se repetindo em outros tipos de conteúdos. Muito bom. E eu quero te convidar agora para acompanhar a nossa Dica Networker, né? Hoje trouxemos aí uma Dica Networker especial também, com a nossa colunista especialista, a Elisandra, tá? Elisandra, vamos lá, qual é a Dica Networker de hoje? Olá, eu sou Elisandra Félix, eu sou especialista em carreira e hoje eu vou falar sobre como você pode ganhar espaço nesse mercado de trabalho super competitivo, desenvolvendo algumas habilidades comportamentais e uma habilidade técnica que é super importante, está sendo super avaliada aí no mercado de trabalho por grandes empresas. Uma dessas habilidades técnicas, principalmente, é o idioma inglês. Muitos profissionais perdem oportunidade de trabalho, até mesmo crescimento dentro da empresa que trabalha, por falta desse conhecimento, por falta dessa habilidade, por falta do inglês, né? E como que você consegue desenvolver essa habilidade técnica? Vou passar aqui 2 competências comportamentais que você pode atrelá-las ao seu estudo de idiomas, né, desse novo idioma aí na sua vida. Uma delas é o planejamento. Você, usando essa competência de planejamento, você organizando os seus dias, né, de trabalho, não só ficar trabalhando das 7 da manhã às 11 da noite, né, organiza seus horários de trabalho, planeja quando que você vai começar essas aulas, pesquisa escolas, pesquisa se vai ser com professor particular, enfim, e principalmente planejamento financeiro, né? E uma outra habilidade que você pode atrelar ao seu estudo de idioma inglês é a liderança. Você ser líder da sua carreira, você ser líder do seu desenvolvimento profissional, né? Você entender ali qual que vai ser a melhor forma para você estudar, para você desenvolver dentro da empresa que você está trabalhando e mostrando que você sim tem esse idioma, tem essas 2 competências atreladas aí na sua carreira e que você está pronto para um novo desafio, certo? Espero poder ajudar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado, Elisandra. Excelente dica, aderência total aqui com o tema que estamos conversando, né, entrevistando a Marília Lopes, falar de carreira e a importância desse segundo idioma na carreira aí do profissional. Muito bom. Obrigado, Elisandra. Marília, gostou da dica da Elisandra? Gostei muito, Ronaldo. Bastante pertinente, né? Legal, muito bom. Marília, então dando sequência aqui no nosso bate-papo, na nossa entrevista Networker, mais uma pergunta para você.
Falando do inglês, falamos aí do processo de internacionalização, falamos também a respeito desse modelo que é praticado, ao menos no Brasil. Você citou aí até um pouquinho da técnica que vocês adotam na Network Idiomas. E no mundo dos negócios, no mundo do networking, nós, inclusive, praticamos muito networking profissional com o nosso parceiro Janela do Empreendedor, lá de Curitiba, que já chegou aqui em São Paulo. E eu gostaria de perguntar o seguinte, um pitch ideal para você apresentar o seu negócio, apresentar algo para uma pessoa de fora, um executivo de fora do país. Qual seria esse pitch ideal ao seu ver? Excelente pergunta, Ronaldo. É uma pergunta que nos dá a oportunidade de ver como é diferente você fazer uma apresentação de adulto, uma apresentação profissional, e você fazer aquela apresentação que você aprendeu na escola de idiomas. Então, hi, my name is... não é exatamente a maneira como você deve começar. É claro que você deve saudar a todos, você não deve ser tão informal, ou seja formal, mas nem tanto, e você deve utilizar e prestar muita atenção na vocalização daquilo que você fala. Então, além da forma, você deve prestar atenção na clareza daquilo que você está dizendo. Então, seja claro e diga o seu nome e sobrenome. Aqui no Brasil é muito comum nós não utilizarmos o nosso sobrenome na nossa apresentação. Entretanto, fora do Brasil, justamente para evitar qualquer questão de gênero, nós utilizamos o nosso sobrenome para nos apresentarmos. Além disso, não mencione dados pessoais como a sua idade, o fato de você ser brasileiro, o fato de você ser casado, ter filhos, etc. Mencione o nome da sua empresa, o que é que a sua empresa faz e seja muito claro em relação também à sua posição. E diga ainda, o ideal é que você diga claramente o que é que você procura naquele encontro. Seja mais direto. Em inglês e no mundo internacional dos negócios não há tempo e não há vontade de nós enfeitarmos o pavão. Perfeito, perfeito. Eu fiquei aqui imaginando o nosso empreendedor, empreendedora, né, o empresário, empresária, profissional das mais diversas áreas que está acompanhando aqui o nosso networker, com essa questão do idioma, já seja em um momento aí em um nível intermediário ou em um nível avançado, o que seria o ideal, claro, e você está ali em um prédio comercial, foi para uma reunião e você encontrou no elevador o nosso pitch elevator, né? Ou nada mais, nada menos do que o Bill Gates, né? O que falar para o Bill Gates? Olha aí. Aí você tem um baita projeto, tem uma baita ideia, a sua empresa é uma empresa com potencial imenso, com potencial de sucesso grande, o que falar para o Bill Gates? Então, aqui a Marília trouxe aí algumas dicas, né? E depois também, se você tiver alguma dúvida, pode enviar aí para a TV Osasco, para nós aqui, o pessoal da produção providenciará para que a resposta seja devidamente encaminhada, tá bem, pessoal? Olha só, Marília, falamos bastante aí a respeito da importância desse segundo idioma, no caso, para o mundo dos negócios, falamos da dificuldade, inclusive, né, que é vista essa dificuldade pelo mercado, e você trouxe um pouco aí do seu pensamento, até diferente em relação ao que se observa, porque vocês desenvolveram uma técnica, né? Me chamou bastante atenção, e eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, se possível, sobre essa técnica que vocês trabalham com os profissionais, os adultos, no caso, para que eles possam desenvolver de forma mais eficiente o aprendizado do inglês, do segundo idioma, porque acredito que também, da mesma forma, o espanhol é uma língua bastante falada, o francês, e no caso, como que ocorre isso? Dá um pouquinho mais de detalhes para nós. Isso é separado por nível, por idade? Como que funciona, em especial na Network? A técnica da Network ela é baseada inicialmente em todos os treinamentos que nós fazemos, em conhecer os objetivos do cliente. Seja uma empresa, seja um cliente pessoa física, o objetivo dele é aquilo que vai guiar todo o desenho de treinamento. A andragogia, inclusive, um dos pontos principais dela é que, além de relevante, tem de haver um ponto de chegada para que a gente possa mensurar aquilo que nós estamos produzindo.
Um segundo ponto é que nós trabalhamos exclusivamente com o que faz sentido. Então, para cada treinamento que nós fazemos, nós adaptamos e identificamos as rotinas do nosso cliente e inserimos o idioma dentro dessas rotinas. Todos os nossos instrutores também recebem continuamente treinamento e recebem treinamento, inclusive, para cada um dos treinamentos que vão ser feitos. Então, por conta disso, nós temos uma carga bastante grande de treinamento e de qualificação dos instrutores para cada um dos treinamentos que nós conduzimos. Hoje, nós somos especializados em treinar equipes em 20 horas para oferecerem os seus serviços em outro idioma. Então, muitas empresas, Ronaldo, que estão se internacionalizando, deixam de precisar contratar call center, ou área de suporte, ou área comercial, justamente porque o pessoal que já tem essa expertise, nós treinamos em 20 horas para produzir num outro idioma aquilo que eles já fazem em português. Excelente, excelente. Marília, eu gostaria de saber agora de você, com a sua experiência, como está essa questão, ou como foi a questão da pandemia, né? Vamos deixar de lado aqui a questão da saúde, que é prioritária, claro, aqui nós estamos respeitando todos os pré-requisitos aí de segurança, distanciamento, máscara, álcool gel, né? Porém, nessa questão do processo de aprendizagem desse segundo idioma, para você que atua nesse mercado, como é que foi esse impacto? Foi prejudicado, no caso, esse processo de aprendizagem? Hoje tudo digital, ainda alguma coisa presencial? Como que se deu isso na tua área? Foi muito curioso, Ronaldo, porque a pandemia poderia ter tido um efeito nefasto sobre os nossos negócios. Houve inicialmente uma pausa de alguns contratos, em menos de 2 meses, 90% deles, dos que haviam pausado, já retornaram. Então, como negócio, o impacto foi muito pequeno. Como educação, foi muito curioso, porque nós, em 24 horas, nós que já atendíamos online, migramos para o 100% online. É importante dizer que, como instrutores que vão até os clientes, nós poderíamos ser um vetor de contaminação. Então, nós nos adaptamos imediatamente e, para os nossos clientes, a sensação foi de maior aproveitamento do conteúdo do treinamento. Por quê? Você mantém um ambiente de aula, mesmo à distância, e não há distratores externos, mesmo você estando na sua casa. No começo foi um pouco mais difícil, porque as coisas tinham de ser organizadas, alguém tinha de ficar com as crianças, alguém tinha de fazer o almoço, tocava uma campainha. Entretanto, muito brevemente, muito rapidamente, esses problemas foram sanados e o aproveitamento tem sido, inclusive, superior ao presencial para a maior parte dos alunos. Muito bom, ok, ótimo. Marília, estamos caminhando aí para a reta final do nosso programa Networker. Todo convidado, convidada que passa por aqui conosco, ele deixa uma dica, né? E com você não poderia ser diferente. Eu gostaria que você desse uma dica para o nosso público, quem está acompanhando de casa, da empresa, pela internet ou mesmo pela TV, nos canais aí da TV Osasco, uma dica sobre como o inglês pode gerar aí o sucesso, como o inglês pode ser o sucesso no mundo dos negócios. Então deixa essa dica para nós aí com a sua experiência. Acredito que uma boa maneira de você vislumbrar como o inglês pode ser um veículo de sucesso é você pensar que os maiores sites de notícias e as maiores empresas internacionais de notícias estão em inglês. E como você pode aproveitar de todo esse conhecimento que está aí disponível online gratuitamente. Veja um tópico do seu negócio que seja interessante e ao mesmo tempo relevante hoje para você. E procure notícias em inglês, tanto faladas quanto escritas, e procure fazer uma associação entre o som e a grafia da palavra. Isso vai ajudar bastante você a começar a identificar os sons em inglês
e separar um som do outro. Muitos empresários, muitos alunos reportam uma dificuldade muito grande de compreender o inglês falado. E hoje a gente sabe que se perde muito tempo no trânsito, a gente está sempre com uma TV ligada, então o inglês falado ele tem uma relevância maior. Tire um tempo, veja algo que seja importante e relevante para você e para sua empresa e associe o som à grafia. Um site interessante para isso é o VOA English, e VOA, e você pode jogar no Google e você vai ter notícias adaptadas para o ensino de idiomas, mas são notícias reais, faladas com clareza, e você pode aumentar ou reduzir a velocidade. By the way, você também pode fazer isso nos vídeos do YouTube. Claro, Ronaldo, TED Talks também são uma excelente maneira de você praticar o seu inglês gratuitamente. Muito bom, sensacional, várias dicas aí valiosas, né? Valiosíssimas da Marília Lopes, da Network Idioma, essa grande especialista aí, sócia-diretora nessa área de ensino do segundo idioma, e trouxe aí toda a sua experiência e adorei aí as suas dicas, Marília. A questão aí do ouvir, do testar, no caso, o vocabulário também, a tal da conversação, né? A produção vai providenciar, claro, para que essas suas dicas também cheguem aí para o nosso público que está acompanhando. Sensacional. Nunca é tarde, não é isso? Nunca é tarde para se aprender o inglês. Eu muito já aprendi importante, isso com você. muito importante, Ronaldo. Cachorro velho aprende truque novo. Olha só, pessoal, então vamos acreditar aí na Marília Lopes, que é a grande especialista. Você, né, que ainda não tem o segundo idioma ou tem um nível ainda básico e já é adulto, conheça essa metodologia, né, da andragogia, que realmente é sensacional para essa finalidade. Busque aí no mercado, né, vá buscar informações que realmente você terá mais chances de alcançar o sucesso, com certeza. Marília, então agora sim chegamos aí na reta final do nosso programa Networker. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação, a sua presença aqui conosco hoje, que está sendo ainda o nosso segundo episódio. Reestreamos na semana passada, como eu falei no início, e foi um prazer enorme tê-la aqui, dando essa aula para o nosso público sobre a importância do segundo idioma no mundo dos negócios. Demos uma ênfase, sim, na questão do idioma, do inglês, mas acredito que o mesmo se aplica para todos os demais idiomas também. Muito obrigado. Obrigada, Ronaldo. E é claro que, além do inglês, o português, o espanhol, o francês, o alemão e o português para brasileiros pode ser aprendido com a nossa técnica única de andragogia, neurociências e ferramentas de coaching. Vai ser um prazer atender o seu público. Obrigada pelo convite. Legal, nós que agradecemos. Pessoal, encerramos aqui então mais um programa Networker, o seu programa que conecta networking e negócios. Até a próxima semana. Sintam-se abraçados.